Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para Tóquio 2020, e também do canal do YouTube Sovurs, apresentando a segunda parte da filmagem deste livro muito bom de 16º Olympische Sommerspiele Stockholm Melbourne. É um livro publicado pelo Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental, que seria hoje, com a unificação da Alemanha, o Comitê da Alemanha Unificada. Até porque muitos entendem que a Alemanha Oriental acabou anexada ao governo que era da antiga Alemanha Ocidental. Essa prova aqui, a final isso aqui eu fui conferir a final dos 110 metros dos 80 metros com barreira feminino e aqui dos 110 metros com barreira masculino. Não há nenhuma indicação de que seria a final olímpica. Então eu fui pesquisar em outro livro que retrata a final. E esses atletas são realmente os competidores da final. Aqui o norte-americano Jack Davis, que obteve a medalha de prata. O norte-americano Lee Kellyon, medalha de ouro. E o outro norte-americano Joey Schenkel, também medalhista de bronze. Os 3 norte-americanos que chegaram ao pódio. A fotografia da chegada dessa prova mostra os 3 norte-americanos bem à frente desses outros 3 competidores. E isso demonstra a superioridade dos Estados Unidos nas provas com barreira naquela época dos Jogos Olímpicos, anos 50, anos 60. Nos 400 com barreira também os Estados Unidos ficaram com as 3 medalhas. Aqui a prova dos 800 metros, o norte-americano Thomas Courtney, o Boysen da Noruega e atrás o Derek Johnson do Reino Unido, que foram os medalhistas na prova. O norte-americano Sowell, que havia vencido uma das semifinais, acabou ficando na 4ª colocação. Os competidores aqui dos 3.000 com obstáculos, o Simeon Rijishchin, da União Soviética, que obteve medalha em 1960. E aqui a premiação da prova dos 5.000 metros. Gordon Pirey, do Reino Unido, medalha de prata. O Derek Boutson, também no Reino Unido, medalha de bronze. E o grande campeão soviético Vladimir Kutz. Era bem curioso nessa época, os soviéticos tinham esse uniforme com o CCCP, dava um certo destaque nas premiações, nos pódios. Aqui o norte-americano Alfred Walker, que foi campeão da prova do lançamento do disco, aqui conquistando sua primeira medalha de ouro. Walker foi campeão também em 1960, 1964 e 1968. Aqui ele estava com 20 anos de idade. Aqui o norte-americano, Perry O'Brien, que foi o campeão do arremesso de peso, ele que criou o estilo O'Brien de arremessar o peso saindo de costas para o setor. E o grande campeão do Brasil, Ademar Ferreira da Silva, que conquistou o bicampeonato na prova de salto triplo, com a marca de 16 metros e 35 centímetros, superando o islandês Viljamur Einarsson e o soviético Witold Kreyer. Ademar Ferreira da Silva também havia sido campeão nos Jogos de 1952, e na ocasião ele superou a marca que era o antigo recorde mundial por 4 ocasiões. Ele conseguiu um salto de 16 metros e 22 centímetros. Aqui o revezamento 4 por 100 metros, vitória dos Estados Unidos, comandado pelo grande Bob Morrow. Outra passagem aqui, os alemães fazendo a passagem. Os alemães ficaram com a medalha de prata nesses Jogos Olímpicos. Aliás, medalha de bronze atrás da União Soviética e dos Estados Unidos. E aqui a prova feminina. Que a Alemanha, aqui precisa confirmar se a Alemanha ganhou medalha ou não. Acho que foram Estados Unidos, Reino Unido e Austrália que chegaram ao pódio. O francês Alain Mimoun, campeão da prova de maratona. Finalmente campeão na maratona, depois de 3 medalhas de prata em Jogos Olímpicos, nas provas de fundo. E aqui o Mimoun descansando após sua vitória. Mais textos aqui falando do atletismo feminino. E aqui os resultados das competições, né? As competições masculinas, muito USA, né? Aqui
os revezamentos, o 4x400, 4x100, cadê o 4x100? Alemanha com a medalha de bronze, conforme foi dito anteriormente. E aqui, as provas femininas. As provas femininas. E o revezamento 4x100, cadê o 4x100 que eu estava falando? Havia aquele questionamento, né? Foi, ó, a Alemanha não ganhou medalha, realmente. Foi conforme eu disse, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. A premiação. Aqui já está falando ainda das provas de velocidade. O norte-americano Milton Campbell, o campeão do decathlon, derrotou o compatriota Rafer Johnson. Aqui a foto do Milton Campbell na prova de 1.500 metros, a última prova do decathlon. E o soviético Vassily, opa, deu uma tremida aí. O soviético Vassily Kuznetsov, ganhador da medalha de bronze no decathlon. O alemão Martin Lauer, não, esse não é o Martin Lauer. É, Martin Lauer, que competiu no decathlon. Mais competidores do decathlon, outro representante da Alemanha. E aqui o grande de Rafer Johnson, que acabou ficando com a medalha de prata, mas que foi campeão em 1960. Aqui o Milton Campbell cumprimentando um competidor. E o Rafer Johnson realizando o lançamento de disco do decathlon. Grande Rafer Johnson, grande figura do atletismo mundial. Grande campeão do decathlon. É meio complicado essas folhas que são complementos. Eu prefiro o formato normal, né? Sem tanta novidade. O pentatlo moderno, que teve o domínio do Lars Hall da Suécia, os finlandeses com medalha de prata e bronze, e a União Soviética campeã na competição por equipes. Aqui o Rafer Johnson, mais uma foto dele, aqui por uma foto colorida, preparando para o lançamento do dardo, e uma imagem aqui, uma filmagem do salto com vara. E aqui o acolchoado para amortecer a queda do atleta. E aqui ainda falando da prova do decathlon. Aqui o resultado do decathlon e aqui o resultado do pentatlo moderno. União Soviética, Estados Unidos e Finlândia conquistaram por equipes. Suécia, Finlândia na prova individual. Competidor da Hungria tradicionalíssima no pentatlo moderno, campeã em 1952 por equipe, aqui não conquistou medalha. Mais lances das provas do pentatlo moderno, que inclui tiro ao alvo, hipismo, esgrima, corrida e natação. Aqui o Manonen ao lado do Lars Hall. E aqui o campeão Lars Hall. Bicampeão, ele foi bicampeão nessa prova do pentatlo moderno. As competições de luta, aqui retratando competidores que não tiveram tanto destaque. Eles colocaram essas fotos apenas para dar uma parte de documentação, né, da modalidade, o que eu acho muito falho. Acho que deveriam retratar os grandes campeões da luta, um esporte tradicionalíssimo, principalmente na Grécia Antiga. Era muito venerado. O Milon de Crotona foi um grande ícone dos jogos da antiguidade. E, infelizmente, aqui não houve essa cobertura. O levantamento de peso, o soviético Fyodor Bogdanovsky, campeão na categoria até 75 quilos. Aqui o público. Outro grande soviético, que foi um grande treinador também, um grande escritor de livros, né, sobre levantamento de peso, Arkady Vorobyov. E o britânico, o Martin. Não lembro se ele ganhou medalha aqui nessa. Lewis Martin, do Reino Unido. Um grande levantador de peso também. E o norte-americano, Paul Anderson, campeão da categoria mais pesada. Venceu no peso corpóreo, no peso corporal, né, vamos dizer assim, o argentino Humberto Selvett.
essas provas aqui que esporte que é isso aqui? Não estou identificando. Competições de levantamento de peso. Falou do Nanju. Nanju era um levantador de peso. O levantamento de peso foi dominado pelos soviéticos e pelos norte-americanos. Aqui os resultados do levantamento de peso. Soviéticos e norte-americanos conquistaram várias medalhas. Foram 7 para os soviéticos, 6 para os norte-americanos, 4 de ouro para os norte-americanos, 3 para os soviéticos. E aqui as competições de luta. O Nanju do Irã conquistou medalha assim, né? O Martin do Reino Unido, que eu queria confirmar, o Martin não conquistou medalha. O Martin não conquistou medalha, eu não tinha visto mesmo conquistas. As competições de luta, que os soviéticos obtiveram 13 medalhas, uma de ouro no estilo livre e 5 no greco-romano. E que mais competições? Que são as competições de boxe. A documentação já foi um pouco melhor, separou por categorias e tudo mais. O boxe que teve domínio de União Soviética e Reino Unido. 3 medalhas de ouro para os soviéticos, 2 para o Reino Unido, 2 para os norte-americanos, 5 medalhas para o Reino Unido e 6 para os soviéticos. Aqui é a fotografia de um alemão, que não está identificado que competidor da Alemanha. Esse daqui não foi campeão, porque o campeão foi só o Wolfgang Behrend, da Alemanha. Aqui o Laszlo Pape, da Hungria, conquistou o tricampeonato olímpico, derrotando aí o norte-americano Torres. Outro norte-americano, o Terence Spinks, e aqui o Richard McTaggart. Todos eles conquistaram medalhas de ouro. O Spinks e o McTaggart. Nenhuma foto dos campeões da União Soviética. E aqui o Wolfgang Behrend, da Alemanha. Ele era da Alemanha Oriental. Garantiu a medalha de ouro no boxe, derrotando o representante da Coreia do Sul na final. As competições de esgrima, esse aqui é o grande Aladar Guerevich, que foi campeão no sabre individual nos Jogos Olímpicos de 1948 e conquistou medalhas de ouro na disputa por equipes dos Jogos de 1932 até os Jogos de 1960. Um dos grandes nomes da competição de sabre. Momento de uma disputa de florete, e aqui embaixo o alemão Stratmann e o soviético Kuznetsov, Lev Kuznetsov. Kuznetsov que tornou-se o primeiro soviético a conquistar uma medalha individual na esgrima. Curioso que os soviéticos obtiveram apenas 2 medalhas de bronze na esgrima, mas 4 anos depois dominaram os Jogos Olímpicos de 1960. Mais um lance aqui da esgrima, possivelmente o Rudolf Karpat. E aqui as mulheres que competiram no florete. As provas femininas havia só de florete individual. A vitória foi da Gillian Shin, do Reino Unido. A premiação do sabre por equipes, a Hungria à frente da União Soviética e da Polônia. As competições de tiro ao alvo, muito mal documentadas nesse livro, nenhum atirador de destaque aqui. Os comentários, né, a descrição das provas de tiro e os resultados. União Soviética com 8 medalhas, 3 de ouro, foi o grande destaque das provas de tiro ao alvo. Aqui as provas de ciclismo, também bem, a Alemanha é tradicional no ciclismo. Aqui os italianos, na prova de perseguição por equipe. Aqui os alemães, largada da prova de estrada. Aqui mais um pouco da prova de estrada, essa folha dupla. E novamente a prova de estrada, que
foi vencida pelo italiano Ercole Baldini. Nesse capítulo já começa a apresentação das provas de ginástica. O domínio dos soviéticos e dos japoneses entre os homens. A União Soviética, 13 medalhas, 7 de ouro. O Japão com 9 medalhas, apenas uma de ouro. E no feminino, domínio da União Soviética e da Hungria. União Soviética, 4 medalhas de ouro, assim como a Hungria. Aqui as competições, a competição por equipes e depois a competição masculina por equipes. E aqui a feminina. As competições de geral individual por aparelho corriam tudo no mesmo dia. E o resultado, a vitória da União Soviética no feminino, seguida pela Hungria e pela Romênia, e aqui no masculino, vitória dos soviéticos com o Japão e Finlândia. Eles colocam Rússia, mas colocar Rússia acho que não é correto, até porque três grandes ginastas da União Soviética eram da Ucrânia, Tchukharin, Shakhalin e o Titov. Aqui Keleti da Hungria destacou as competições de ginástica. Aqui um koala. Aqui as fotos dos ginastas, uma norte-americana, uma competidora dos Estados Unidos, na época que os Estados Unidos ainda não eram tradicionais, um representante da Índia. E aqui sim, começam os grandes nomes da história da ginástica. Aqui o soviético Albert Azaryan, nas argolas, foi campeão olímpico em 1956 e 1960. Foi campeão por equipes também em 1956 e medalha de prata nos Jogos de 1960. Foi um dos grandes nomes da história dessa prova das argolas. E Azaryan teve um filho dele, o Eduard Azaryan, foi campeão por equipes nos Jogos Olímpicos de 1980. Outro grande ginasta aqui, Boris Shakhalin, no cavalo com alças, por isso que num outro livro, num livro soviético, eu suspeitava que a foto não era do Shakhalin. Aqui o Boris Shakhalin no cavalo com alças, onde ele conquistou a medalha de ouro, e ele também foi campeão por equipes. Nos Jogos de 1960 ele foi o grande destaque ao conquistar 7 medalhas, 4 delas de ouro, todas individuais. Em 1964, Shakhalin obteve mais 4 medalhas e uma inédita vitória na barra fixa para os soviéticos. Aqui o sueco William Thoresson se apresentando no solo. O Thoresson foi campeão olímpico em 1952 nessa prova. Muito interessante ter na mesma página esses dois monstros da ginástica, Azaryan e Shakhalin. Esse livro aqui na parte de ginástica fez um trabalho melhor do que aquele livro da própria União Soviética. Outros dois grandes monstros da ginástica aqui, Viktor Tchukharin, aqui uma apresentação na barra fixa, que não era um aparelho bom dele. Tchukharin obteve 5 medalhas nesses Jogos Olímpicos, 3 de ouro, uma de prata e uma de bronze. E nos Jogos de 1952, Tchukharin conquistou um total de 6 medalhas, 4 delas de ouro. Somou 11 medalhas em sua carreira olímpica, sendo 7 delas de ouro. Tchukharin passou 4 anos num campo de concentração e quando estava para ser morto, né, a barca onde ele estava foi colocado para ser... iam explodir a barca que ele estava. Ele acabou sendo resgatado e salvo na última hora pelos soviéticos, né, pelos soldados soviéticos. E na nossa outra página, na barra fixa, o campeão da barra fixa desses jogos, o japonês Takashi Ono. Takashi Ono conquistou 5 medalhas nesses Jogos Olímpicos e a medalha de ouro na barra fixa. Foi o primeiro campeão do Japão na ginástica. Takashi Ono destacou-se nos Jogos de 1960, quando obteve mais 6 medalhas, 3 de ouro. E em 64 ainda foi campeão por equipes e também nos Jogos de 52 conquistou uma medalha de bronze. O grande Takashi Ono.
Outros grandes competidores aqui, o alemão Helmut Pantz, que acabou sendo campeão na prova do salto, aquele realizando o salto, conquistou a medalha de ouro. Ele era da Alemanha Ocidental. E um outro ginasta, o Dickner, também alemão, Dick Hurt, alemão aqui nas barras paralelas. A Alemanha que foi muito forte na ginástica, principalmente a Alemanha Oriental. As competições, aqui a poderosa equipe soviética, né? Na sequência aqui da fotografia, temos deixa eu ajeitar aqui, essa equipe é digna de registro, viu? Uma equipe fenomenal. Aqui na foto, ali o Albert Azaryan, seguido pelo Valentin Muratov, que conquistou. O Azaryan foi campeão nas argolas, o Muratov foi campeão no solo e no salto. Viktor Tchukarin venceu a prova individual e as barras paralelas. Boris Chakhalin foi campeão no cavalo com alças. Pavel Stolbov não obteve medalha individual e o Yuri Titov acabou conquistando 3 medalhas individuais, mas nenhuma delas de ouro. Essa grande equipe soviética, esses 6 ginastas, conquistaram um total de 13 medalhas, 7 de ouro nesses jogos. É uma das melhores equipes de ginástica de todos os tempos. É comparável à equipe japonesa de 1972, a equipe soviética de 1988 e a equipe chinesa de 2008. Grande equipe soviética de ginástica. Aqui o registro: Azaryan, Muratov, Tchukarin, Chakhalin, Stolbov, Titov. Embaixo as ginastas japonesas. O Japão nunca teve uma tradição na ginástica feminina, né? Tenta agora nos jogos estabelecer uma tradição. E aqui uma ginasta realizando exercício na trave. Aqui outra grande ginasta de destaque, a húngara Agnes Kellet. Agnes Kellet acabou conquistando 4 medalhas de ouro nesses jogos, foi campeã nas assimétricas, na trave, dividiu o título do solo com Larissa Latinin, e ainda conquistou a medalha de ouro por equipes nos aparelhos portáteis. Kellet também foi campeã no solo em 1952. Aqui a soviética, Larissa Latinin, que foi campeã olímpica no salto, no solo, no geral individual e por equipes. Conquistou um total de 6 medalhas nesses Jogos Olímpicos. Ela, na carreira olímpica dela, em 1960 e 64, atingiu um total de 18 medalhas olímpicas, 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Aqui a romena, Helena Leustean, que teve uma medalha individual. A Larissa Latinin, aqui do lado de um treinador japonês. O pódio do geral individual, com a Latinin na primeira colocação, a Agnes Kellet da Hungria na segunda e a Sofia Muratova na terceira. Aqui a soviética Polina Stachova, depois foi destaque nos jogos de 60 e 64, foi bicampeã nas assimétricas. E aqui embaixo os grupos polonês e sueco, que dividiram, né, entre si as medalhas de bronze. O grupo sueco e o grupo polonês. Então, a parte de ginástica desse livro está muito bem documentada. E aqui as húngaras foram as campeãs dessa prova. Parte de ginástica desse livro, muito bem, como eu disse, documentada. Espero que tenham gostado e vamos partir para o terceiro vídeo sobre esse livro. Esse capítulo da ginástica fez com que o vídeo ficasse longo, mas todo conhecimento, né, é bom. Então, preparando para o terceiro vídeo. Obrigado, espero que tenham gostado.
Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e o canal Sovurs.